Alô galera, Vasque Análise, aqui Marcelo falando. Se inscreva nas plataformas aí, YouTube, Kawaii, TikTok, Instagram. Dê um like caso goste do conteúdo. Interajam, comentem. É um prazer falar com os senhores, né? Muitos que me assistem não são meus inscritos. Por favor, botãozinho de inscrever-se aí pro amigo. Sim, para receber as notificações, né? Quando os vídeos forem pro ar. E é importante contar aí com os senhores. Bom, vários assuntos hoje, e vou aqui, para não ficar enfadonho o vídeo, vou quebrando, né? Falo um pouco disso, um pouco daquilo, para que não seja uma sequência e fique chato o vídeo, né? Bom, última opinião sobre a venda de Gabriel Peck, né? Minha última opinião sobre a venda do Gabriel Peck, né? Hoje, assistindo os programas de televisão aí, né? Muitos falaram assim, olha, Peck e Adson são iguais, praticamente o mesmo futebol. Uns falavam isso, outros não, jogam diferente. O Adson é mais atacante, chega mais na área, finaliza mais, né? O Peck é mais ponta e tal. Só que quem vai estudar a carreira do Adson verifica que ele é ainda um finalizador em formação. Não é um finalizador assim nato, né? Então dizer que ele finaliza mais do que o Peck, seria mais atacante agudo do que o Peck, não quer dizer muito pela questão da finalização dele não ser boa, né? Apesar do SofaScore, né? Pelos aqueles itens que tem lá, colocá-lo como nota 7, né? E para quem gosta aí de scout, blá blá blá, 7, uma belíssima nota. Talvez os caras do Vasco tenham trazido aí o Adson com esse argumento, né? Pô, SofaScore, um site bem estruturado, credenciado, nota 7, blá blá blá. Mas voltando aqui para as vacas magras, né? Ou para as vacas frias, tanto faz. Gabriel Peck joga pela direita, Adson pela direita, ambos puxam para o meio, né? Mas o Peck mais para tentar a última jogada, a penúltima jogada, e o Adson para construir mais. Vendo aí alguns jogos dele no Corinthians, ele constrói muito mais do que o Peck, inclusive não fica tão fechado, não fica tão colocado por fora, né? Em alguns momentos ele fica um pouco entre por fora e por dentro, se é que existe esse local, acho complicado, mas aqui é uma metáfora. Ele cria um pouco, e é isso que o Ramon Dias quer, pontas construtores. Sempre eu venho falando isso aqui no meu vídeo. O esquema tático do Ramon Dias é o 4-3-3, aquele esquema que ele joga com 3 no meio de campo, 3 na frente, sendo que esses dois são pontas construtores. Não é só trazer para o meio de campo, não é construir jogadas também e povoar o meio de campo. E agora vamos torcer para que o David, que compramos do Inter agora, ou pegamos de empréstimo do Inter agora, seja também construtor, né? Para que ele possa fazer uma situação que ele não conseguiu atingir no ano passado. Muitas vezes jogou com o Peck e com o Rossi, pela esquerda Eric Marcos, às vezes o Peck pela esquerda que não funcionava, né? Marlon funciona bem construindo pela esquerda, Marlon está aí para ser vendido, talvez, a burburinhos, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, Peck e Adson, vamos ver, né? Agora, acho que alguns comentários de corintianos diziam, ele era meio morfético, ele dormia em alguns momentos do jogo, blá blá blá. O Peck dormia pouco, né? Às vezes ficava um pouco longe da bola, mas era um cara atento, vascaíno, jogava mais com coração, com amor, né? Então, e tem a questão de que o Adson vale muito menos do que o Peck. Então você vende o Peck, segundo alguns, à vista, né? E compra o Adson pela metade do preço, ou um pouco mais da metade do preço. Tem gente que está gostando, mas eu vou deixar aí para vê-los, né? Para vê-lo, o Adson em campo, porque o Peck nunca foi meu jogador dos sonhos, né? Se o Vasco tem dinheiro, o Vasco quer conquistar alguma coisa, Peck é para compor elenco, para entrar de quando em vez, mas não para ser o titular. Então vamos aguardar aí o Adson. Sendo que a gente não pode esquecer que nós temos Zé Vitor, Paulinho e Praxedes, que o Praxedes vai fechar com o Vasco, um empréstimo. Tem o Payet, tem o Marlon ainda, tem o Rossi, tem o Eric Marcos, tem o Verratti.
Então a gente não tem, a gente tem uma base, né? E não obstante sair o Peck, que já saiu, tá vindo o Watson, né? Veio também o Davi, que joga pelo outro lado, e vieram dois zagueiros, né? Ambos pelo lado direito, sendo que um faz a volância e faz a lateral direita, né? Podendo aí jogar do lado direito Rojas, Maicon, Medel, Capasso, do lado esquerdo Léo, Capasso, Medel, todos esses jogam pelo lado esquerdo. A exceção do João Vitor, que joga só pelo lado direito, e do próprio Rojas também, né? Rojas joga como na zaga pelo lado direito, João Vitor também, só que o Rojas faz a volância, primeira volância, e a lateral direita. E na esquerda, já falei aqui, Capasso, Medel, Léo, né? E o próprio Michael não joga pela direita. Se joga, não joga muito bem. Então vamos aguardar aí. E outra coisa, se vender o Peck à vista, com características iguais, que vamos ver ainda. Uma coisa é ver vídeo do cara, né? E no Corinthians ele jogou bem, até jogou uma partidaço contra o Vasco lá, naquela vitória, mais uma vitória do Corinthians em cima do Vasco, né? A gente é freguês do Corinthians, acho que o Vasco é o maior freguês do Corinthians de todos os tempos. Então vamos aguardar aí, né? Se o Vasco vendeu à vista, está comprando a prazo, né? E ainda ficando com um percentual do PEC, vamos aguardar aí, né? E tenha em mente o seguinte, não é só colocar no traseiro do Matos. O Matos está trazendo jogadores que o Ramon ou pede ou concorda. Porque o técnico é o Ramon Dias. Até dezembro de 2025. Não tem lógica pensar que estão separados em contratações Ramon Dias e Matos. Quem o Matos está trazendo, ou é indicação, repito aqui, ou o Ramon Dias aceitou, deu a quiescência para que tragam esses jogadores, esse jogador ou esses jogadores para o Vasco, né? Então, se alguém tiver que falar bem ou mal, Matos e Ramon Dias, são os dois, né? Bom, já falei aqui, né, do Atenção Vascaínos, né, que eu não gosto desse canal, que ele falou mal do PEC, disse que o PEC não servia para nada, não sei o quê, com o PEC não dá, já chegou a levar nota 0 lá ou quase perto de 0, pós-jogo do Atenção Vascaínos, eles fazem lá, né, o ranking dos jogadores e blá blá blá, e agora estão tristes aí porque o PEC foi embora. O PEC inclusive chegou a bloquear o Flávio Dias, né, o âncora, né, o cabeça do Atenção Vascaínos, e deu uma notícia agora com a questão deu duas notícias importantes aí, né, que vão contrariá-lo diretamente, ele mesmo, o próprio Flávio Dias, né. Segundo ele, o Everton está querendo comprar um Marlon, e se o Everton é da 777, quer comprar um Marlon, cadê a flagship aí, né? Flagship é quando o Vasco seria o carro-chefe da 777. E levar um ativo importante, como o Marlon Gomes, para o Everton, dizendo que o Vasco é flagship, isso é uma mentira. E o senhor Flávio Dias decantou, na época, não, vamos vender, o Vasco tem que ser vendido, e depois para a SAF, não sei o quê, seremos a flagship. Então, se cair essa questão aí, se realmente o Marlon for vendido para o Everton, não existe flagship, foi só mais uma enrolação da 777. E quem gosta da 777, que está pagando salários em dia, e que só tem um ano, parabéns! Aqui é um canal que vai criticar a 777 até o final, inclusive quem vendeu a 777, quem vendeu a 777, quem vendeu o Vasco para essa empresa aí. Não era para ter vendido. Sucatearam, vandalizaram, né? Canibalizaram o Vasco ao longo dos anos para poder vender, né? Você destrói e vende barato, né? Bom, seguindo aqui... e outra coisa, já duas notícias do Flávio Dias, né? Primeiro é que o Marlon Gomes está sendo vendido para o Everton. Se for vendido para o Everton, uma empresa da 777, que o Flávio Dias falou que não seria isso, que o Vasco seria o flagship sempre, né? A flagship sempre, ou o flagship sempre. E a questão do PEC, né? Já falei que ele falou mal e depois agora está tristinho porque o PEC foi embora, né? Bom, seguindo aqui, outra coisa interessante, né? A 777 está fazendo dinheiro. Ela vendeu o PEC para ganhar 50 milhões, para ter fluxo de caixa, vai vender o Marlon Gomes, mas em momento algum fala isso. Diz, Marlon Gomes está recebendo propostas, PEC recebeu propostas, PEC queria ser vendido, nada disso. Tanto o PEC como o Marlon Gomes, eu duvido que eles não queriam ficar agora no filé mignon na Série A.
com um aumento de salário, né? Era só chegar junto, são jogadores que vão entregar para o Vasco, né? Mas não, eles soltam assim, não, Marlon está recebendo propostas para esconder que a 777 está vendendo os ativos do Vasco, né? Está trazendo o Alisson porque vendeu o PEC, né? Tem que trazer um agora para a esquerda, porque o Marlon é bom e joga bem pela esquerda, né? Isso eu já falei aqui, né? Estou aqui separando o que eu já falei da minha colinha, para não ficar redundante, né? Para não repetir o tema para os senhores, que é muito assunto, né? Então é isso aí. O Vasco está vendendo seus ativos, né? E os melhores são PEC e Marlon Gomes, perdão, para fazer fluxo de caixa, né? Bom, escutei falar, inclusive o Pedrosa cravou no Vasco, como cravou também o Scarpa no Vasco. Não sei o que, vamos trazer, blá blá blá. Aí depois falou-se que ele tinha uma ruga, né? uma rusga com o Alexandre Matos. Depois disseram que não, que era com o Filipão, blá blá blá. O Vasco não vai trazer jogador desse nível aí, já com uma idade avançada. Escute o que eu estou falando. Não vai trazer o Davi Terãs para jogar no Vasco. O Vasco não vai trazer o Davi Terãs para jogar aqui, porque é uma idade avançada. Tenho certeza disso. E olha que eu venho falando, tem que equilibrar. Jogador novo, jogador experiente, né? E jogadores bons, jovens e experientes, não jogadores ruins. Não é equilibrar com jogador ruim, pelo amor de Deus. Bom, o Vasco também tem que se livrar ao longo dos tempos de jogadores que recebem muito acima do que merecem. Por exemplo, você concorda que o Medel ganha R$1 milhão? Não. Aos poucos aí, o Vasco restabelecido, equilibrado, tem que começar a passar esses caras aí para eles irem para outro lugar, né? Foi bom para o Vasco, ganhando R$1 milhão. Que seja bom para outro time e que não custe para o Vasco R$1 milhão, que é muito dinheiro para o Medel. Acho que não vale tudo isso aí, né? Bom, não, a 777 só teve um ano para acertar o Vasco, não sei o quê, blá blá blá, blá blá. Vamos aguardar mais um ano e tal. Acho canalice, porque o Vascaíno está aguardando há 23 anos, vai para o 24º ano, de um time que possa disputar títulos, né? Que possa competir lá no topo, para ganhar. E mais, todo ano você escuta assim falar, ano passado, ano retrasado, vem aí para ganhar título, Flamengo, Palmeiras, Galo, agora não. Flamengo, Palmeiras, Galo, Inter, Fluminense, e nunca o Botafogo, e nunca o Vasco. Se você está feliz que o nome do Vasco nunca seja cogitado para disputar e ganhar título, paciência, eu estou muito infeliz e vou criticar o tempo inteiro aqui, né? Inclusive, sempre falando o seguinte, o Matos está contratando jogadores para o 4-3-3 do Ramon Dias, que varia pouco para o 4-4-2, pouquíssimo, ou 4-2-3-1, sempre no 4-3-3. E o Adson pode fazer um meia construtor pela direita, né? O David eu não sei, não jogava muito construindo no Inter, mais um finalizador. Vamos ver se ele pode colocar de repente o Praxedes fazendo esse balanço aí, né? Mas aí o Vasco no 4-3-3 fica capenga. Só o Zé Gabriel marcando, Paulinho e Praxedes ficaram muito prejudicados na marcação para os outros poderem jogar livres. Eu acho que tinha que deixar um pouquinho o Paulinho mais. Esse ano a gente deveria dar mais crédito para o Paulinho e para o Payet jogarem mais soltos, sem marcação. Seria interessante vê-los aí no Brasileirão 2024. Né? Para fechar aqui, soltei um vídeo ontem criticando o Zé Colmeia, porque ele disse que ninguém pode contrariar, ninguém pode falar mal da 777. Não, a gente pode falar mal da 777 sim. Falar é uma liberdade de expressão, né? Então, eu reclamei sobre o impedimento que ele estava querendo colocar nos outros de falarem do Vasco. Falarem da 777, perdão. Não, é um direito nosso criticar a 777. Não, eu não quero nada no Vasco, não sei o que e tal, não tenho rabo preso com ninguém. Hoje o Salgado está lançando aí o Zé Colmeia a benemérito do Vasco. Então dizer que eu não quero nada do Vasco, isso é mentira. Sempre se tem alguma coisa em mente, né? E ele falou no passado, quero ser presidente do Vasco, vou ser presidente do Vasco para unir o pessoal. E agora eles querem dar a benemerância, né? Ok, benemerância para ele, mas não venha dizer que não quer nada do Vasco, porque no fundo, todo mundo quer.
né? Eu, torcedor, quero o título e o Zé Colmeia está querendo aí, ou se não quer, está aceitando, vai aceitar ser benemérito do Vasco, né? E nada mudou, continua esse pessoal querendo, achando que ser benemérito do Vasco é uma coisa importante atualmente, né? Bom, o Vasco, nesse esquema aí do 4-3-3, tendo o Adson jogando por fora pela direita, vai continuar sem profundidade por ele. O Adson não tem, se eu falei Madison, perdão, o Adson não tem profundidade. Não tem profundidade. O Peck tinha mais que ele. Ou você vai torcer para que o Pumita e o Paulo Henrique tenham profundidade, né, com espaço aberto pelo Adson, que ele puxa pro meio, por dentro, com a perna trocada, ou você não espere profundidade do Adson. E a mesma coisa na esquerda. A gente nunca espera a profundidade do Piton, porque ele nunca vai à linha de fundo, né? Então o Vasco não pode ser um time capenga, ficar sem profundidade do extremo pela direita e do lateral pela esquerda, né? Quem jogar pelo lado esquerdo, por fora, tem que ter profundidade, e quem jogar por dentro na lateral direita também tem que ter profundidade, para que o Vasco não fique capenga, e a gente não tem profundidade. O Vasco muitas vezes jogou com bolas espetadas na frente, mas sem profundidade e com um buracão no meio. Vamos ver se a gente acerta isso aí, cobrando, que a gente vai chegar a algum ponto, né? Rojas aí também faz a volância, né? João Vitor, já estão colocando ele na seleção brasileira, que engraçado, né? Não, compramos o João Vitor, já pode ano que vem para a seleção brasileira. Acho difícil uma situação dessa, mas vamos com calma aqui, vamos torcer, né? Ninguém aqui está contra, não, ao contrário, a gente quer um Vasco forte para torcer e disputar títulos, e não mais um ano para ficar aí nem como coadjuvante, como principal alvo para cair para a segunda divisão. E para fechar aqui essa história de Vasco, mais um ano aí que a gente não vai conseguir ganhar um Carioca, né? Acho difícil o Vasco em duas competições focar numa só, com o Flamengo e o Fluminense bastante fortes, juntamente com o Botafogo também, né? Vamos aguardar agora 2024 forte, para 2025 a gente chegar aqui arrebentando qualquer um, né? De igual para igual com qualquer um. Vasco em análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.